Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, pois, ó Lisboa, que os únicos destruidores de tantas casas e palácios, os assoladores de tantos templos e conventos, homicidas de tantos seus habitadores, os incêndios devoradores de tantos tesouros, os que a trazem ainda tão inquieta e fora da sua natural firmeza, não são cometas, não são estrelas, não são vapores ou exalações, não são fenômenos, não são contingências ou causas naturais, mas são unicamente os nossos intoleráveis pecados. Com essas palavras, caros fiéis, o padre Gabriel Malagrida, sacerdote da Companhia de Jesus, respondia à campanha do governo português para atribuir unicamente às causas naturais, às forças da natureza, o tremendo terremoto que devastou a cidade de Lisboa na festa de Todos os Santos de 1755. Como explica o padre Malagrida, o mundo não é casa sem dono. Deus é providência, razão pela qual não há catástrofe que não tenha sido prevista pelo próprio Deus, a fim de castigar os imensos pecados de uma sociedade, especialmente das sociedades católicas, que são mais culpadas do que os povos pagãos, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ora, o que vale para o terremoto de Lisboa de 1755 vale para a catástrofe sem precedentes que o extremo sul do Brasil padece nesse momento. Não se trata de um mero fenômeno natural, não se trata tampouco de uma simples consequência do aquecimento atmosférico, e menos ainda de uma conspiração globalista para promover o controle da população. As causas naturais importam menos se nós somos capazes de reconhecer a causa primeira de toda a catástrofe, ou seja, a ação da providência, que se serve das águas, dos ventos, do fogo, dos tremores de terra, enfim, que se serve das criaturas irracionais para castigar a malícia crescente e sem freios da criatura racional. No entanto, se nós admitimos que nenhuma catástrofe se explica por meras causas naturais, e se nós admitimos que os numerosos e graves pecados da nossa sociedade merecem um castigo não só para os indivíduos, mas para a própria sociedade, nesse caso, torna-se do nosso maior interesse examinar qual pecado, ou então quais pecados fizeram o cálice da ira divina transbordar nessa recente tragédia. Muitos católicos percebem a coincidência entre a catástrofe, que devastou uma parte considerável do extremo sul do Brasil, com a apresentação musical ocorrida em outro estado. Apresentação que de musical não tinha nada, pois era claramente um ritual satânico, muito bem ensaiado, sob a aparência de entretenimento, de lazer, de música. Essa apresentação foi aplaudida por figuras públicas, louvada por políticos e assistida por milhões de pessoas. É certo que nós não podemos determinar com exatidão qual o pecado ou quais pecados fizeram o cálice da ira divina transbordar, mas parece-nos pouco provável que esse ritual satânico, ocorrido a mais de 1000 quilômetros de distância, tenha sido a causa da tragédia de um povo que não compareceu a esse horrendo espetáculo. Muito pelo contrário,
A coincidência entre a catástrofe e a dita apresentação musical apenas tornou mais manifesta a apostasia do povo brasileiro. Enquanto dezenas de cidades eram devastadas pela violência das águas, milhões de brasileiros se divertiam publicamente, sem nenhum pudor. Enquanto faltava água e mantimentos para milhares de vítimas das chuvas, milhões e milhões de reais eram depositados numa apresentação musical obscena e diabólica. Além disso, aqueles cidadãos brasileiros que clamavam há quase 2 anos por uma intervenção do exército para não permitir a vitória de um governo socialista são talvez os mesmos brasileiros que hoje se divertem com uma apresentação musical louvada e patrocinada pelos mesmos socialistas vitoriosos na política nacional. Portanto, caros fiéis, a coincidência dos eventos apenas tornou mais manifesta a apostasia do povo brasileiro. O que significa que a dita apresentação musical não foi exatamente a causa do castigo, mas sim um sinal. O sinal mais eloquente de todos os castigos que ainda devem pesar sobre o Brasil nos próximos tempos. Pois, se o povo brasileiro perdeu a fé e aplaude um ritual satânico repleto de obscenidades, como se fosse uma simples apresentação artística, então é certo que nós já superamos há muito tempo a iniquidade de Sodoma e Gomorra e merecemos ser esmagados pela mão da providência. Por outro lado, não pensemos apenas nos pecadores públicos. Não pensemos apenas nas pessoas que cometem numerosos e graves pecados contra a fé ou contra a castidade e se vangloriam disso publicamente. Seria muito fácil pensar apenas nos pecadores públicos, sobretudo aquelas pessoas que aplaudiram ou assistiram a tal vergonhosa apresentação musical, que na verdade era um ritual satânico muito bem ensaiado. Não pensemos apenas nos pecadores públicos. Nós também, caros fiéis, nós temos a nossa parte de culpa, e precisamos reconhecê-la com humildade, a fim de adquirirmos a devida contrição dos nossos pecados. Mas de que maneira nós contribuímos com a apostasia da sociedade? Ou melhor, de que maneira nós ofendemos a Deus publicamente, incitando o próximo ao pecado, ou não impedindo o pecado alheio? Muito simples, por meio do respeito humano. O respeito humano, caros fiéis, consiste em procurar não desagradar o próximo, ainda que em prejuízo da fé e da moral. O respeito humano se opõe ao temor de Deus. Quem peca por respeito humano teme os homens, mas não teme a Deus. Teme ser rejeitado pelos homens, mas não teme ser reprovado por Deus. Nós podemos cair no pecado do respeito humano toda vez que rimos ou sorrimos a uma piada impura para não desagradar aos homens. Ou então quando temos medo de fazer o sinal da cruz, quando passamos diante de uma igreja. Ou ainda quando temos medo de nos vestir modestamente em ambientes mundanos e assim ser alvo de chacotas. O sentimento que ocasiona esse pecado é sempre o medo. Medo do que os outros vão pensar de nós, medo de sermos ridicularizados, medo de sermos rejeitados, medo de sermos tratados como fanáticos religiosos, como moralistas radicais e assim por diante.
Na verdade, esse medo é apenas efeito de um apego desordenado à própria reputação, uma estima desordenada de si mesmo. Então, por causa dessa estima desordenada, temos medo de não receber a aprovação e o louvor dos homens, ainda que sob o preço de ocultar dos homens a nossa amizade com o próprio Deus. Não existe outro remédio para essa estima desordenada de si mesmo, que nos causa tanto medo da rejeição alheia. Enfim, não existe outro remédio senão pedir a nosso Senhor que aumente em nossa alma a luz da fé, para que possamos dizer com São Paulo: na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Em outras palavras, caros fiéis, se a luz da fé iluminar o nosso olhar para as coisas desse mundo, nós veremos que nós nos inquietamos por nada. A opinião dos homens não vale nada. O riso e o desprezo dos homens não valem nada em comparação com o amor excessivo do Sagrado Coração por cada um de nós. No entanto, nós devemos admitir com sinceridade que a nossa conversão não nos livrou completamente do respeito humano. Muito pelo contrário, talvez nós tenhamos criado em nossa alma uma secreta conciliação entre o espírito divino e o espírito mundano, entre o amor pelos bens sobrenaturais e o amor pelo mundo e suas vaidades. Afinal de contas, caros fiéis, por acaso nós apenas aprendemos, desde a nossa conversão, a mudar de comportamento quando mudamos de ambiente. Quando estamos com amigos católicos, parecemos verdadeiros cruzados da moral e dos bons costumes, zelosos defensores da fé, que não se contaminam com o veneno do mundo, que não compactuam com abusos litúrgicos. Por outro lado, quando estamos com amigos mundanos, por acaso não temos pressa em mostrar que estamos a par das músicas do momento, dos filmes e das séries do momento, que temos tempo para assistir todos os jogos, que temos dinheiro para gastar com tantas vaidades, que sabemos falar palavrões e que no passado também tivemos pecados contra a castidade, dos quais podemos nos vangloriar numa roda de conversa? Quando estamos em presença de amigos mundanos, talvez evitamos parecer muito modestos, muito castos, muito religiosos. Mas, quando estamos em presença de amigos católicos, talvez tenhamos a pretensão de parecer mais modestos, mais religiosos ou mais zelosos do que os outros. Portanto, caros fiéis, sejamos sinceros. Não são apenas os pecadores públicos que contribuem para a apostasia da sociedade. Nós também queimamos um grãozinho de incenso ao espírito do mundo, toda vez que pecamos por respeito humano. Por mais que não cometamos os mesmos horrendos pecados que os mundanos cometem, nós fazemos esforço para não parecer tão religiosos assim, porque nós ainda queremos ser estimados e aprovados pelos mundanos como se nós também pertencêssemos ao mundo. Isso significa que a nossa conversão foi interrompida por um limite dado pelo nosso amor próprio. Nós estabelecemos um limite para a ação da graça.
o limite do nosso apego desordenado à nossa reputação, ao secreto desejo de sermos estimados e aprovados pelos homens. Em outras palavras, nós aceitamos confessar a fé católica e viver a moral católica em circunstâncias favoráveis, mas ainda temos muita dificuldade para sermos católicos quando as circunstâncias são desfavoráveis. A consequência é que nós criamos um duplo personagem, que é semelhante a São Pedro antes da paixão. Nós prometemos seguir nosso Senhor até a morte, e depois o renegamos 3 vezes diante do mundo. Por outro lado, quando percebemos para qual abismo se dirige o espírito do mundo, quando percebemos para onde nos conduz o espírito do mundo, nós somos obrigados a reconhecer que esses pecados veniais, dos quais não fazemos muita conta, ofendem muito ao Sagrado Coração. Pois, enquanto nós estamos dispostos a rir de piadas impuras, a manifestar interesse pelas produções culturais impuras e modestas da nossa época, enquanto estamos com medo de parecer católicos demais ou moralistas demais, nossos concidadãos aplaudem a um ritual satânico bem ensaiado, nossos concidadãos aplaudem ao anticulto do demônio, nossos concidadãos entronizam o demônio como o senhor da nossa sociedade, sendo que, da nossa parte, nós temos medo e vergonha de confessar a nossa fé diante dos mundanos. Eles não têm vergonha da própria iniquidade. Nós temos vergonha da nossa fé. Nós queimamos um grãozinho de incenso ao espírito do mundo, para não parecermos tão radicais aos olhos do mundo. Eles blasfemam abertamente contra a fé católica sem manifestar a menor preocupação com os sentimentos dos fiéis. Então esse é o preço do grãozinho de incenso que queimamos diante do espírito do mundo, por respeito humano. Nós também nos tornamos cúmplices da apostasia atual, porque queremos parecer menos católicos e menos moralistas, a fim de não perder a estima e a aprovação dos homens, ainda que sob o preço de diminuirmos a manifestação da glória de Deus no mundo, por causa do nosso medo, da nossa vergonha, da nossa covardia. Essa covardia é ainda maior por causa do personagem que nós criamos em ambientes católicos, quando o nosso esforço segue a direção oposta. Pois entre amigos católicos, precisamos mostrar que somos muito católicos, muito tradicionais, intransigentes com os erros contra a fé, implacáveis com a imodéstia, ou intolerantes para com os abusos litúrgicos. Nosso Senhor vê o nosso íntimo. Nosso Senhor vê as nossas incoerências e as nossas contradições. Ele vê do que rimos, ele ouve do que falamos com os outros, ele sabe todas as vezes que nós nos calamos diante do mundo. E depois de termos caído tantas vezes no respeito humano, de pecado venial em pecado venial, nós perdemos pouco a pouco o amor pelos bens sobrenaturais, até que por último a luz da fé se apaga em nossa alma com uma queda num pecado mortal. Mas a maior consequência de tanto respeito humano é que, ao fim e ao cabo, nós teremos medo do próprio confessor. É por isso que muitas vezes a alma prefere permanecer enferma do que sofrer
a pequena humilhação de expor o seu estado grave ao ministro de Jesus Cristo no sacramento da confissão. Tão doentio é o nosso amor próprio que preferimos a doença do que submeter-nos a uma pequena e secreta humilhação no sacramento da confissão. Portanto, caros fiéis, lembremo-nos hoje do que diz nosso Senhor no Evangelho. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. A nossa indisfarçada vergonha de nosso Senhor é a nossa contribuição para a apostasia do mundo. É o grãozinho de incenso que queimamos para o espírito do mundo. Pois por causa do respeito humano, nós diminuímos a manifestação da glória de Deus no mundo, na medida que não queremos testemunhar a nossa fé diante dos homens, com medo de parecermos radicais demais aos olhos dos outros. É por esse motivo que nosso Senhor não se agradará. Nosso Senhor não se agradará dos nossos atos de reparação enquanto nós não rompermos o laço que nos prende ao respeito humano. A reparação supõe a mudança de vida. A reparação exige conversão. Em outras palavras, o desamor e a ingratidão dos homens devem ser compensados com a nossa vida de fé e de caridade. Do contrário, não reparamos nada, não desagravamos nada, se não estamos dispostos a mudar de vida, se não estamos dispostos a romper com tantos maus hábitos enraizados, se ainda compactuamos com o espírito do mundo em nossos gostos pessoais, em nosso palavreado, em nossas atitudes, enfim, se ainda vivemos esse duplo personagem que é católico e mundano ao mesmo tempo. Quando Deus estava para castigar Sodoma, Abraão perguntou se o Senhor castigaria a cidade caso houvesse ali 10 justos. E a resposta foi não. Combatamos, então, de todo o coração o respeito humano. Renunciemos ao espírito do mundo, para que nosso Senhor não castigue ainda mais a nossa sociedade, por não ter encontrado sobre ela nenhum amigo autêntico do seu sagrado coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.